Olá, olá, boa noite! Boa noite, queridos profissionais de sucesso, boa noite, queridos amigos aqui do Facebook. Vamos entrar também aqui no Instagram para poder bater um papo hoje, uma espécie diferente de live. Hoje vai ser um momento importante para a gente conversar sobre várias situações que vêm acontecendo aí nos últimos dias. Situações que vêm nos deixando muito aflitos, situações que vêm nos deixando um tanto quanto angustiados. E o bate-papo de hoje será sobre isso. Vamos posicionar a câmera. Boa noite, Instagram, sejam bem-vindos. Boa noite, Facebook, sejam muito bem-vindos. Eu quero que você pare para pensar tudo o que está acontecendo nesse momento. E a gente entende que a gente precisa, né, sempre olhar a parte boa de tudo que a gente está vivendo, buscar extrair o aprendizado, buscar extrair algo que nos faça sentido diante de tamanhas acontecimentos e fatos inéditos, né? É natural que a gente sinta um receio, é natural que a gente sinta angústia, afinal de contas, a gente não foi preparado para isso, e pelo fato de ter algo inédito nos últimos 100 anos, né? Somos todos marinheiros aqui de primeira viagem. E eu quero bater um papo com você sobre algo que eu venho lendo e estudando e me desenvolvendo, e justamente sobre isso, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito do impacto que o isolamento social, que a quarentena, que toda essa condição, né, que nos obriga a ficar em casa, está trazendo para o comportamento das pessoas. Mas antes da gente falar especificamente que comportamentos são esses, vamos entender um pouquinho de ordem dos fatos. Olha só, a gente teve então uma primeira ordem, uma primeira recomendação, né, nos pedindo que era para fechar portas de comércio, empresas, não era mais para ter trabalho naquele momento, seriam 7 dias, e observando toda essa situação, eu consigo perceber, e eu não sei se essa é a mesma opinião que você também teria, no primeiro momento, as pessoas elas se sentiram de férias, elas se sentiram de momento para descanso, vamos relaxar, vamos ficar mais tranquilos, que bom, e sem peso na consciência, né? Porque em outros momentos, talvez, a gente queira relaxar, a gente queira descansar, mas como assim? Se a gente tem toda uma demanda profissional, né? Por mais que você faz com peso na consciência, você faz se sentindo culpada. Agora, a primeira semana não foi assim. A primeira semana foi uma sensação de folga sem culpa, sem consciência. E essa situação, gente, ela perdurou a primeira semana. Quando as pessoas se deram conta de que a coisa ia ser prorrogada, isso foi muito comum aqui na minha cidade, na região sul aqui do Brasil, principalmente aqui no litoral de Santa Catarina. Foi muito interessante porque a segunda semana a coisa começou a ficar um pouquinho mais incomodativa, já não era mais uma sensação de folga, já era algo forçado, já era algo que, poxa, eu tenho outra opção, eu tenho outra forma, né, de me comportar que não é essa, não estou curtindo muito isso não. Porém, não tínhamos, né? Os órgãos aí de saúde que estão trabalhando com isso prorrogaram o decreto e a gente precisou entender que a segunda semana também teríamos que ficar em casa. Acontece que agora nós estamos entrando na terceira semana e essa é uma condição que faz a gente ficar ainda mais angustiados. O que está acontecendo? As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a situação econômica, sim, estão preocupadas com tudo que há por vir, porque cria-se uma expectativa de guerra, né? Cria-se uma expectativa de esperar por algo ruim, alguma coisa está chegando, está se aproximando de nós, vamos nos preparar para isso. A ponto, inclusive, de hoje ou ontem, ter saído um decreto pedindo que os profissionais de saúde façam seu cadastro para que possam serem convocados, né, se for assim necessário, para trabalhar na linha de frente dos hospitais, dos locais de atendimento às pessoas portadoras do vírus, do Covid-19. Ok. E o que é que traz isso, gente, com toda a força, com toda a intensidade, o que é que isso traz pro meio em que as pessoas estão vivendo de modo interno? Eu quero que você se permita agora olhar
para dentro de si. As pessoas, elas estão entrando numa programação mental de pânico, de medo, de angústia, né? De algo tá vindo por aí, como é que vai ser, como é que as coisas vão acontecer. E essa condição, ela faz com que automaticamente ela sirva de gatilho para as emoções desconfortáveis. As pessoas estão se sentindo presas, estão se sentindo amarradas com tudo isso, afinal de contas, tudo bem, estou fazendo a minha parte, mas e agora? Como é que vai acontecer? Né? A vida vai seguir, mas os boletos vão chegar, e como que eu vou fazer para ajustar tudo isso? Enfim, o que eu quero que você reflita com isso? Nós temos, nesse exato momento, estamos, né, no meio aí do furacão. E isso está gerando muitas angústias, e isso está gerando muitas sensações mistas de impotência, de tristeza, de medo, né? E essa condição toda a gente gera no nosso organismo uma condição tão poderosa, onde o nosso corpo está o tempo todo sentindo essa condição difícil, sentindo essa condição de angústia, de tristeza, e a gente começa a absorver isso de uma maneira tão intensa que automaticamente a tua mente ela começa a pensar em algo que rebata esses sentimentos. Né? E eu estou usando o exemplo da pandemia, que é o momento atual nosso, mas isso vale também para qualquer outra fase da sua vida em que você esteja diante de estresse, diante de situações inusitadas, enfim. E isso tudo, gente, nos faz entender que enquanto eu estou alimentando toda essa condição, automaticamente vai ter um lado do meu sistema que vai tentar recompensar isso. Vai ter um lado do meu sistema que vai tentar amenizar isso. E é aí que entra o grande vilão, a grande situação que pode prejudicar, assim, integralmente a saúde do ser humano. Entra em jogo, gente, os vícios. As pessoas estão fumando mais, as pessoas estão bebendo mais, as pessoas estão comendo mais. Por que isso acontece? Se a gente está mergulhado numa sensação de desconforto, a gente vai buscar alguma forma de amortecer isso, de amenizar, de recompensar. E o alimento, vamos puxar aqui para o alimento, mas isso vale para o cigarro, isso vale para o álcool também, tá tudo certo? Mas o vício, ele traz essa sensação imediata de alívio, de conforto, de que tudo bem, eu estou fazendo isso, estou me direcionando para isso, porque eu mereço, afinal de contas, eu já estou uma pilha, eu já estou nervosa, já estou angustiado, enfim, então eu mereço esse agrado. E o que é que acontece quando a gente cria esse mecanismo de fuga atrás da comida, atrás do alimento, por exemplo? Não tenham dúvidas, as pessoas estarão comprometendo, além da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional, agora a saúde física, porque vai acontecer ganho de peso, vai acontecer acúmulo, né, de peso, porque as pessoas estão presas, deixaram as suas rotinas, as academias estão todas fechadas, o parque lá fora está fechado, a estrada, a rua, se as pessoas dão uma escapadinha para fazer uma caminhada, tá errado, porque ainda não foi liberado, né? Então, são sensações novas em que o organismo tenta fugir, e uma maneira muito rápida de buscar isso é na falsa impressão de alívio que o alimento traz. Por que ele é falso? Porque ele vai trazer esse alívio de imediato ali, naquele momento, mas não vai ser duradouro. Vai passar o efeito do alimento e o teu cérebro já entendeu que cada vez que você come, você vai se sentir mais relaxado, você vai se sentir melhor. E quando isso acontece, você está, sim, vivendo, pelo menos por alguns instantes, um momento de calmaria. Olha que coisa maluca isso. E por que é que você, profissional que ajuda, né, a trazer o emagrecimento natural para os seus clientes, porque é que você tem, agora mais do que nunca, um papel primordial na saúde pública, por que não? Você tem condição de trabalhar a tríade da transformação do ser humano. E se você já me viu aqui em outras lives, em outros vídeos, a tríade da transformação, ela é composta pela nossa mente, pelas nossas emoções e pelo nosso corpo. Quando eu tenho essa tríade aqui, na palma da minha mão, sob controle,
Pode estar acontecendo o que for. Eu consigo manter a calma, eu consigo saber o meu limite, eu consigo saber até onde ir. E essa é a diferença. É por isso que você que está, né, nesse momento buscando se desenvolver, buscando aprender mais, buscando ferramentas e alternativas para garantir um conhecimento bacana para poder pegar na mão do seu cliente e ajudá-lo a atravessar essa fase tão tensa que nós estamos vivendo, é por isso que você tem condições, sim, de ajudar a salvar vidas. Por quê? Porque uma vez que essa pessoa está treinada, uma vez que essa pessoa está dentro de um alinhamento interno muito forte, pode estar acontecendo a pandemia lá fora que for. Dentro de si, ela estando alinhada, ela estando em harmonia, ela dá conta de saber qual é o limite dela. Ela consegue criar uma blindagem emocional tão poderosa que ela não vai se permitir escorregar por qualquer coisa. E a gente vê a diferença da pessoa que está blindada, que está com a mente completamente trabalhada, daquela pessoa que está vulnerável, completamente avulsa, perdida. E eu recebo, gente, recebo pessoas nas minhas redes sociais, lá no WhatsApp, no direct, no Instagram, aqui no Messenger, no Facebook, pessoas pedindo ajuda. Milena, por favor, eu estou comendo até as paredes. O que esse isolamento está provocando que faz as pessoas perderem o controle? É simples. Uma vez que toda essa situação alimenta as emoções que são desconfortáveis para o ser humano, ele vai achar uma forma como válvula de escape, né? Uma fuga. Ele vai achar uma fuga. E a melhor maneira e a maneira mais rápida para isso é ressuscitando os vícios. É ressuscitando os vícios. Então, se aquela pessoa nunca nem começou a cuidar desse autocontrole de uma maneira natural, ela nesse momento ela está aí à mercê da sorte, né? A ponto de não conseguir dar conta de se controlar, de se cuidar e com isso voltar, regredir ainda mais na sua caminhada. E aqui o papo é com quem realmente quer emagrecimento, o papo é com quem realmente quer qualidade de vida. Nunca se falou tanto em imunidade, em garantir, né, um cuidado maior com a nossa primeira morada, que é o nosso corpo. Nunca se falou tanto nisso como agora. O grande problema é que as pessoas elas estão vindo desse conceito de que tem que ser de ontem para hoje. Não, claro que não. As coisas acontecem no decorrer de um tempo. Porém, se você consegue chegar para o seu cliente e fazer ele entender quais são os mecanismos que ele precisa ativar para dar conta de ter esse autocontrole emocional. Gente, a condição emocional, ela determina as nossas vidas. Eu não sei se você já se deu conta disso. A condição emocional, ela determina as nossas vidas. Se você está numa condição emocional favorável, muito bom. Isso acontece com quem já aprendeu a se blindar, isso acontece com quem já aprendeu a trabalhar a mentalidade a seu favor. Quem ainda não conseguiu isso, está correndo um sério risco. Por que isso acontece? Por um único motivo. No momento em que eu não consigo olhar para mim e me colocar como a pessoa, a prioridade, né? A prioridade da minha vida, nesse momento mais do que nunca, e quando eu consigo exercer essas minhas habilidades, eu passo a me fortalecer diante de tudo aquilo que eu não tenho controle. Por quê? Porque eu estou focando naquilo que eu controlo. E quando eu passo a focar naquilo que eu controlo, aquilo que é externo a mim, não tenho o que fazer e eu não sofro por isso. Eu faço o que tem que ser feito e está tudo bem. O problema é que toda essa situação nova está fazendo com que as pessoas tenham um impacto negativo nos seus comportamentos. Por que é que o impacto negativo traz vício? Porque é um mecanismo de defesa. Há quanto tempo você está alimentando essa angústia no seu coração? Há quanto tempo você está alimentando pensamentos tóxicos, escassos e negativos? Então, tem que ter uma válvula de escape. Tem que ter. A maneira mais fácil é ressuscitar aqueles vícios. E para quem era viciado em chocolate, agora deve estar comendo brigadeiro na panela. Para quem era viciado em pão, agora deve estar comendo pacotes e pacotes de pão. Para quem não tinha autocontrole, gente, isso cai como uma luva permissiva. É como se a pessoa agora tivesse alvará, presta atenção nisso. É como se a pessoa tivesse alvará para agora poder comer o quanto quisesse. Afinal de contas, né? Veja bem, eu estou sofrendo com tudo isso. E aí ela esquece de focar na solução. Ela fica olhando só no problema, mas ela está se sentindo como se fosse um alvará. Ela está se sentindo em permissão para conseguir fazer, para conseguir manter aquilo. Ela não está entendendo nesse momento que aquilo pode ser prejudicial. Mas você,
como um profissional que ajuda o seu cliente a emagrecer, você tem que abrir os olhos dele. Você tem que falar o quanto isso é prejudicial. Você tem que fazer com que ele se enxergue dentro desse contexto. E quando você faz com que ele tire a venda dos olhos dele, quando ele consegue olhar para si, você está resolvendo um conflito para ele. Você está fazendo com que ele se desenvolva. Mas para isso tudo, gente, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Né? Precisa existir uma calibragem, precisa existir um momento estratégico para você usar determinadas palavras, determinadas situações, determinadas perguntas, e isso tudo a gente considera como praxe dentro de um método, né? Um método completo. É isso que a gente ensina dentro do método Anges, tá? O método Anges, que é o método do analista e gestor do peso, ele aprende tudo isso. E se você ainda não é um analista e gestor do peso, eu recomendo que você assista os vídeos que estão disponíveis aqui nas redes sociais, vai se atualizar, vai se informar sobre tudo que tem ali, já tem muito conteúdo que dá pra você se embasar para poder definir qual o caminho que você vai conduzir, né, o seu cliente, e na medida em que você consegue se sentir mais seguro, exatamente com aquelas ferramentas que são importantes para você, as coisas começam a fluir. E o seu cliente começa a entender o quanto foi positivo, o quanto foi importante, o quanto foi necessário ele ter se permitido entrar num processo de emagrecimento com você. Você, profissional, analista e gestor do peso, simplesmente porque você está conseguindo entregar exatamente aquele conforto emocional, aquele amparo, aquele apoio, que era tudo que ele precisava nesse momento. E me pergunta como é que eu sei disso. Gente, eu ajudo as pessoas a emagrecer há 16 anos. E desde o momento em que eu me tornei uma analista e passei a olhar o desenvolvimento humano, o comportamento humano com outros olhos, ampliando o foco da nutrição, né? Porque todos aqui que me conhecem sabem que eu sou nutricionista de formação. Mas só a nutrição, ela não me permitia ter essa clareza com relação ao comportamento e ao desenvolvimento humano. Eu precisei estudar, eu precisei me desenvolver, e isso tudo hoje está sendo entregue, todo esse conhecimento, toda essa experiência, está sendo entregue empacotadinha dentro do Instituto Brasileiro Científico de Analistas e Gestores do Peso. Então, essa situação, ela é muito importante, e quando a gente entende que a obesidade é um fator de risco, por exemplo, para o sistema imunológico, né? O obeso, ele tem um sistema imunológico mais frágil, a gente começa a ter pessoas assustadas com isso. Porque até então associava-se o excesso de peso é uma questão estética. Eu não tenho nada de errado, meus exames estão em dia, minha pressão é boa, nem remédio eu preciso tomar, mesmo que eu esteja 10, 15, 20 quilos acima do peso. Hoje, o diagnóstico de obesidade por si já é um fator de risco. Já é um fator de risco, juntamente com idosos, para o vírus, para o coronavírus. Então, as pessoas estão começando a entender a importância desse fortalecimento interno, a importância de estar não somente num peso desejado, mas com a sua imunidade garantida, com o seu bem-estar mental, emocional, físico em dia. E você, como um profissional que ajuda pessoas a emagrecer, você precisa estar seguro de tudo isso no momento em que você está conduzindo o seu cliente. Porque se você ficar somente oferecendo estratégias externas para ele, ele não vai conseguir manter. Me pergunta como é que eu sei. Gente, por quantos e quantos anos eu trabalhei somente como nutricionista e a adesão era muito menor, era muito pequena. Pequena no sentido de, enquanto ele está sob os meus cuidados, ele emagrece. Ele ganhou alta, ele volta a ganhar peso. Ou ainda, ele vem para uma sessão, ele tem toda a consulta de início, ele pega o cardápio, mas na sequência ele não volta. Ele veio para buscar o cardápio na segunda oportunidade, né? Porque eu nunca entrego dieta pronta, eu sempre era dieta personalizada. Aí no próximo mês, quando ele tinha que voltar para a gente avaliar como é que as coisas estavam funcionando, ele já não voltava. Não voltava porque ele tinha vergonha, porque ele não conseguiu, porque ele não deu conta, por 1001 motivos. Então, gente, o isolamento social, a quarentena está trazendo impactos muito, muito fortes na vida das pessoas, principalmente nos comportamentos. As pessoas estão mais viciadas em comida, em cigarro, em álcool, enfim. O que nós, como profissionais que ajudamos pessoas a emagrecer, o que nós precisamos nesse momento, o melhor a fazer é estar preparado para poder ajudar essas pessoas. Mostrando que o caminho não é esse, mostrando que a fuga não está certa, mostrando, mas de um modo em que ele chegue a essa conclusão. Não você sendo taxativo e impositivo. Porque ele sabe
que não é legal estar acima do peso. Não é por falta de conhecimento que ele ainda está nessa condição. A questão é que você não soube disparar os mecanismos corretos na cabeça do seu cliente para que ele conseguisse acessar os seus sentimentos de motivação, de ânimo, de disposição para fazer o que precisava ser feito. Essa é a diferença. A partir do momento que você consegue acessar esses mecanismos específicos, você vai dar conta, sim, de conseguir trazer para a vida do seu cliente comportamentos naturais. E aí está a grande diferença. Então, presta atenção em tudo isso que eu estou comentando com você é algo muito precioso, é uma visão que está aparecendo e se constatando cada vez mais. A importância das pessoas estarem num equilíbrio interno tão grande a ponto dela saber até onde ela pode ir e, de modo natural, ela escolhe, né, ter o autocontrole diante disso, disso e daquilo. Eu quero que você fique com essa imagem, eu quero que você pense sobre tudo isso e assim que você assistir esse vídeo, deixa para mim o seu comentário, eu quero saber a sua opinião, ok? Um forte abraço e eu vejo você na nossa próxima mentoria ao vivo. Tchau, tchau!